seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre problemas periodontais na gravidez. Então vamos começar entendendo o que de fato é essa doença gengival, aí no caso, né? A doença gengival, como o próprio nome já diz, ela vai atingir a gengiva da pessoa que está afetada, tá? Então, a gravidez, o fato de estar grávida, não vai de imediato estabelecer um quadro de gengivite, por exemplo. Né? Para a gente ter a gengivite, nós precisamos de fatores locais. Então, a gente precisa de ter a bactéria, de ter tártaro, de ter placa ali naquela região e da mãe não conseguir fazer a higienização correta, por exemplo, na região onde vai estar a doença gengival. Ela pode acometer a boca inteira ou alguns pontos da boca, como é mais comum de ser apresentada. Tá? Então, a gravidez em si, ela vai acentuar a resposta imunológica da mãe. Então, quando o sistema imunológico for combater aquele agente bacteriano lá da gengiva, que está ali, aquele resto alimentar, aquela bactéria, ele vai agir com uma forma muito mais exacerbada, né? E, propriamente dito, é essa forma exacerbada da reação imunológica da mãe que vai trazer problemas nessa gengiva, né? Então, claro que nós precisamos de uma tríade para ter essa questão gengival, né? A gengiva já precisa estar inflamada para acontecer esse processo, né? Porque uma vez que desencadeado a questão imunológica, ela vai ser desencadeada pela própria bactéria, né? Pelos agentes inflamatórios ali que estão agindo em contato com a bactéria, né? Com o problema. Então, a gente precisa que a mãe tenha uma dieta rica em carboidratos, em açúcares, né? Nós precisamos desses elementos atuando em um certo tempo, um determinado tempo na boca dessa mãe, né? E a gente precisa também que a paciente tenha bactérias periodontais e bactérias cariogênicas, por exemplo, para poder ter esse tipo de conduta, esse tipo de doença, né? Doença gengival. A gravidez, então, ela vai aumentar a gravidade que esse problema pode acontecer. Então, em um paciente que não está em uma paciente que não está em quadro de gravidez, a resposta imunológica dela vai ser um pouco mais controlada. Então, de fato, não vai inflamar muito aquela região, não vai sangrar muito aquela região, mas quando a gente tem uma gravidez associada, a resposta imunológica vai ser muito mais exacerbada, tá? E daí a gente vai falar do aspecto da gengiva dessa mãe, tá? Então, a coloração, né, geralmente vai ser um vermelho mais vivo a um vermelho mais azulado, tá? Então, ficar atento que a coloração, ela muda muito rápido nas mães. Então, não vai estar aquela coloração mais rosa, de uma gengiva um pouco mais saudável, tá bom? As gengivas marginais e interdentais, né? Quando a gente vai tocar ela com o instrumental, ela tende a estar mais flácida, então ela afunda com mais facilidade, tá bom? Tá aí demasiada, ela não vai ter aquele aspecto, por exemplo, de casca de laranja que a gente tanto comenta, né? Ela vai estar mais lisa, ela vai estar extremamente brilhante, tá? Flexível, então você vai jogar o jato de ar na gengiva e ela vai dar aquela balançadinha, aquela vibradinha, tá bom? Então, a gente fala que, principalmente nas grávidas, ela vai apresentar aquele aspecto de framboesa, tá? É uma fala que está bem colocada nos livros, tá? Em relação à gengivite de gravidez. Então, a causa da vermelhidão, né? E daquela tendência de sangramento, ela acontece por quê? Porque a gente vai ter uma vascularização bem acentuada nessa região. Então, quando a gente tem uma resposta imunológica, né, nós vamos ter ali a ampliação de vasos sanguíneos naquela área, né, para que saiam então os mediadores químicos da inflamação para combater aquilo ali. Então, nós vamos ter uma alta permeabilidade vascular naquela região, né? Então, vermelhidão, supuração, né? Todas essas causas, essas respostas da inflamação vão estar presentes ali, tá? Então, por isso que a região fica mais vermelha e tende ao sangramento, que está cheio de vasos sanguíneos ali naquela região, tá?
Então, também tem um quadro que pode acontecer bastante, que é a formação de pequenas massas semelhantes a tumores, né? Que a gente fala de tumor de gravidez. E aqui no próximo slide nós vamos ver esses tumores. Aqui, gente, tá vendo? Então, a hipertrofia gengival, né? A gente costuma chamar esse quadro aqui de gengivite gravídica, tá bom? Gengivite gravídica. E daí a gente tem manifestações dessa gengivite, tá? Então, ela vai começar sempre dessa forma? Não, ela vai começar com uma vermelhidão nos dentes, a gente já vê que essa gengiva tá mais vermelha, né? Então, a gente já tem biofilme agindo aqui, já tem bactérias, o sistema imunológico já está começando a combater essas bactérias, né? Aqui nessa segunda imagem, a gente vê também esse quadro inicial, tá? E nessas duas últimas, nós estamos vendo o quadro já mais agravado, tá bom? Desse problema. Qual que é o problema quando eu estou assim com esse quadro de hipertrofia gengival, né? A mãe vai ter cada vez mais dificuldade de higienizar essa área. Por quê? Porque dói, gente, tá? É uma área extremamente sensível. Então, ela não vai conseguir passar o fio dental de forma efetiva ali, né? Ela vai precisar da ajuda de um cirurgião dentista para fazer essa limpeza, tá bom? Então, se ela não for no dentista, isso daí só vai piorando, 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 tá? E daí nós temos que conectar essa informação de piora com o aumento da atividade imunológica. Então, já está exacerbada, vai aumentar. E a atividade imunológica, ela não vai ficar restrita só a essa área do corpo humano. Ela está jogando mediadores químicos, mediadores da inflamação, para todo o sistema da paciente. E é, na verdade, esse quadro que está preocupando, ou que deve preocupar mais a gente, relacionado, então, a casos principalmente associados a partos prematuros ou percas, né, desses bebês propriamente dito, tá bom? Então, por que que ocorre essas tais alterações, né? Aqui a gente vai falar de três mediadores, né, de hormônios, né, e mediadores químicos, como, por exemplo, a prostaglandina, tá bom? Então, vamos começar lá com a progesterona, né? Então, a progesterona na gravidez, ela está em nível aumentado, né? E o que que ela provoca? Ela provoca o aumento da permeabilidade da microvascularização. Lembra que quando a gente tem uma inflamação, eu preciso de bastante vaso sanguíneo naquela região, e daí o meu vaso ele vai expandir para ele ter mais permeabilidade, ou seja, para os agentes que vão combater aquela inflamação saírem do vaso sanguíneo e alcançarem a região onde está ocorrendo aquela infecção bacteriana, aquele problema, correto? E paralelo a isso, a gente também tem o hormônio estrógeno, que ele é responsável pela proliferação celular, né? Então, o aumento ainda mais desses mediadores químicos, né? De células de defesa, tá? E o que que essas células de defesa fazem? Elas vão combater essas bactérias que estão com um problema aí, que estão causando esse problema. Então, os dois hormônios, eles vão agir em prol da inflamação, né? O progesterona vai aumentar a permeabilidade, ou seja, vai dar mais vazão para que o estrógeno que libera, né, essa proliferação celular, liberar ainda mais, né? Então, a gente tem aí uma potencialização da inflamação imunológica, tá? E daí a gente também vai falar um pouquinho sobre as prostaglandinas, tá? Então, elas são produzidas lá pelo ovário, né? Também são mediadores de resposta inflamatória, tá? E elas vão sensibilizar a resposta do hospedeiro frente a condições inflamatórias, tá? Então, lembra que eu estou falando lá do estrógeno, né? Estou falando de progesterona. As prostaglandinas, elas vão desencadear ainda mais a produção de agentes que vão combater, né, essa inflamação. Então, eu tenho um hormônio que atua liberando mais esses mediadores, eu tenho outro hormônio que produz o aumento desses mediadores, né? E tenho a prostaglandina que vai produzir a fabricação, vamos dizer assim, né, em tese, desses hormônios. Então, eu estou potencializando em três pontas essa questão. Por isso que a resposta da mãe é muito mais exacerbada,
tá? E daí eu coloquei aqui embaixo uma observação para gente, que uma alta concentração desses hormônios sexuais no tecido gengival, né, na saliva e no soro, pode exacerbar da mesma forma a resposta tecidual. Então, a gente tem ainda mais essa potencialização, tá? Ainda mais. Vai estar só no tecido gengival? Não, vai estar na saliva, vai estar no soro sanguíneo desse paciente, vai estar no fluido cravicular gengival. O que que é isso? É aquele fluido que a gente costuma ver muito quando vai fazer alguma moldagem, né? Ou como, quando vai fazer restaurações classes cervicais, por exemplo, né? Então, quando a gente coloca lá o fio afastador gengival, nós podemos ver aquele fluido, né? E justamente a gente quer segurar aquele fluido para poder restaurar de forma efetiva, tá? Lá tá cheio de mediadores inflamatórios, tá bom, pessoal? Isso é uma questão muito importante para a gente levar em consideração. E daí aqui eu fiz um esqueminha, né? Para a gente entender tudo isso aqui que eu estou falando, tá? Então a gente tem o estrogênio liberando lá aquele monte de mediadores, né? Vai causar hiperplasia gengival, né? Ou hipertrofia, tá? Ela pode causar as duas condições, né? Vai ter dificuldade de higienização, por quê? Porque dói, tá inflamado, tá sangrando, dói. A mãe não vai conseguir higienizar aquela área. E daí, como resposta dessa não higienização, além da gente ter o problema de gingividite, a gente pode levar essa paciente a ter cárie, tá? E daí, no processo de cárie, a gente também tem outros problemas envolvidos com a questão da mãe, tá? Esse esqueminha aqui, ele se auto-rotula, então, é um ciclo que está acontecendo o tempo inteiro. Não é um ciclo que acontece uma vez e para. Ele continua, tá? Ele continua incessantemente. Enquanto você não remover o estímulo, né, enquanto você não remover aquela bactéria, não limpar aquela região, você vai continuar liberando mediador químico na corrente sanguínea da sua paciente, tá? E daí nós vamos falar um pouquinho da incidência desse problema, tá? Então, a gengivite da gravidez, ela é bem comum, tá? Então, ela ocorre aqui em cerca de 30 a 75% das mulheres grávidas, tá? E ela é caracterizada por um eritema, né? Que é aquela questão mais avermelhada da gengiva, né? O edema, que é a formação ali de líquido naquela gengiva, fica edemaciada, tá? Hiperplasia e aumento no sangramento gengival, tá bom? Então, falando de uma forma mais histológica, mais acadêmica, né? Essa é a descrição que a gente vai falar sobre a gengivite, basicamente, tá? A severidade da inflamação, ela aumenta gradualmente durante a gravidez, tá? Então, ela pode ter uma resolução parcial ou completa também após o parto, né? Então, o que que acontece? Quando a mãe ganha o bebê, mesmo que a gente ainda tenha biofilme na boca, a tendência é que aquele tecido vai desinflamar, vai desinchar um pouquinho, tá? Não vai parar a destruição tecidual, mas ela vai ser mais lenta, né? E mais gradual, tá? Então, quando a mãe ganha o nenê, a boca dela já começa a melhorar, ela já começa a fazer higienização da forma mais correta, já consegue fazer a passagem do fio dental, né? Por quê? Porque eu diminuo drasticamente o nível de prostaglandina, né? Diminuo drasticamente o nível dos hormônios estrogênio, por exemplo, né? Daquela paciente. Então, os meus vasos sanguíneos não vão ter uma alta permeabilidade. E eu também não vou ter bastante mediador químico para poder transitar entre o tecido e o vaso sanguíneo, né? E daí a gente vai falar então da doença periodontal versus o parto prematuro, né? O que que tem a ver? O que que os estudos mostram em relação a isso, né? Então, a gente tem uma pesquisa, né, do Offenbach, que foi feita em 1998, né? Onde ele mostra que a evidência de que essa doença periodontal que não foi tratada, tá? Ela pode significar um fator de risco para o parto prematuro, tá? Aqui ele coloca as semanas, né? Ou ainda, ela pode significar, né, o nascimento de bebês com baixo peso, tá? Então,
tanto o parto prematuro quanto o baixo peso ao nascer está intimamente vinculado com a doença periodontal que não foi tratada. Então, a mãe que não foi acompanhada pelo um serviço odontológico de qualidade, né? Isso aqui tem muita incidência, tá bom? E aqui a gente destaca também pelo Rose et al., que foi feito um estudo até de 2002, né? Um pouquinho mais recente, que a condição prévia à gravidez, ela também pode influenciar a progressão da severidade. Então, antes da mãe engravidar, se ela tem problemas na boca, o ideal é que ela resolva esses problemas, ou pelo menos lá no primeiro trimestre, né? Problemas não muito invasivos. Tá? Então, problemas periodontais, fazer uma boa limpeza, acompanhar direitinho com o profissional, né? Então, a gente tem, quando o paciente já está em predisposição, a gente já tem um nível de mediadores inflamatórios naquela região, né? Então, quando ela engravida, aquele nível vai só aumentando. Então, vai ser um quadro mais exacerbado ainda e mais rápido, né? E daí a gente precisa ficar atento que os períodos mais críticos desses problemas são lá no primeiro trimestre e no terceiro trimestre. Então, eu acredito, né, o que eu vejo clinicamente é que no primeiro trimestre é o quadro mais crítico de todos. Então, a gente precisa ter uma atenção com essa mãe, principalmente no começo da gravidez, né? Então, ficar atenta nessa paciente, tá bom? Então, a gente vai ter alteração na composição da placa subgengival, né? A gente vai ter mais bactérias patogênicas do que bactérias benéficas, né? Na região subgengival dessa paciente. E daí isso daí vai desencadeando a resposta imune da gestante, tá? E como a gente falou, vai criando aquela tríade de resposta do periodonto, né? Os dois hormônios principais fazendo aquela função, um de abrir o vaso, o outro de liberar mais mediadores, e a gente também tem as prostaglandinas lá fazendo a produção cada vez maior e mais exacerbada de mediadores inflamatórios, tá bom? Então, pessoal, tudo isso que a gente conversou aqui está vindo do livro de Periodontia Clínica do Carranza, né? Nosso livro base para periodontia. E essa foi uma consideração inicial, até para a gente trabalhar com as mães, para elas entenderem a função do dentista lá na gravidez, né? Hoje em dia a gente fala muito de pré-natal odontológico, que tem sido essencial, né, para resolver esses casos, principalmente de parto prematuro, que era uma coisa que antigamente a mãe nem pensava, né, de ir no dentista. Então é mais para conscientizar e explicar o porquê que acontece, né, essa predisposição a doenças periodontais, né? Também tem uma predisposição à cárie, mas é mais observado hoje essa ligação entre gravidez e doença periodontal, tá? E, logicamente, se a gente tem uma mãe que já tem predisposição a diabetes, né, ou diabetes gestacional, aí a gente precisa ligar o alerta lá em cima. Precisa cronometrar, ver essa mãe de 2 em 2 meses para ver o que está acontecendo, fazer sempre a limpeza gengival correta dessa mãe, tá? Se for necessário, auxiliá-la com bochecho, por exemplo, de clorexidina para conter essa bacteremia que talvez está muito exacerbada, também vamos fazer o uso disso, mas ficar bem atentos, tá, pessoal? Eu agradeço a atenção de todos, convido a todos, se isso aqui foi um vídeo interessante para você, importante, mande para as mães que você conhece, tá? Vamos conscientizar, né? Vamos impedir, prevenir problemas maiores, né? Nós sabemos que o período da gravidez é muitas vezes uma descoberta para a mãe, então ela não está sabendo do que pode acontecer. Então vamos conscientizar todo mundo. Então se inscreva no canal, tá? Deixe aqui seu comentário se você tem alguma dúvida frequente sobre esse assunto, né? Eu sei que gera bastante curiosidade, eu tenho o prazer de responder vocês, tá? E até o próximo vídeo, aguardo você até o próximo vídeo. Tchau, tchau!